nós temos a mente de Cristo. E isso significa que nós podemos pensar, agir e falar assim como Ele. Porque a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, diante das circunstâncias, nós podemos ver da perspectiva de Deus e declarar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e não aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque muitas vezes nós passamos por situações que nós não sabemos se é pela vontade de Deus, se é por uma ação do inimigo ou se é porque está faltando uma atitude nossa, um passo de fé nossa. Assim como Israel, que teve que passar por um tempo no deserto, mas ele acabou passando mais tempo do que deveria. Mas ele tinha um caminho para passar no deserto, ele tinha que passar pelo deserto. E o que é que nós não podemos fazer nesse momento? Murmurar, porque quando a gente murmura e reclama, então a gente passa mais tempo naquela situação. Então a primeira coisa é saber o que não fazer, que é reclamar. Nós temos que agradecer, nós temos que ser gratos em tudo, porque a palavra diz, em tudo dai graças. E nós temos que glorificar o Senhor por aquilo de bom que a gente tem, porque se a gente olhar para aquilo que a gente não tem e reclamar e murmurar, nós não vamos ser aprovados e passar para uma outra fase que o Senhor deseja nos levar. Assim como foi com José, que passou por tudo que ele passou, pela prisão, pela escravidão, mas chegou o de repente de Deus na vida dele porque ele foi aprovado, ele não reclamou, ele não murmurou, ele continuou sendo fiel a Deus e ele continuou dizendo não para aquilo que desagradava a Deus e servindo as pessoas, e até na prisão ele era bênção na vida das pessoas naquele lugar. Então ele foi aprovado e passou da prisão para governador. Então, se nós estamos passando por algo que é da vontade de Deus, nós vamos ser aprovados quando nós passamos agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, por estar trabalhando, porque Ele sempre está trabalhando. E a palavra diz que nunca se viu um Deus igual a Ele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se nós cremos nisso, nós cremos que Ele sempre está trabalhando. Então, nós podemos agradecer por aquilo que Ele está fazendo, mesmo que os nossos olhos naturais não estejam vendo. Então, sempre agradecer. O segundo ponto é que o inimigo pode estar agindo, mas Deus nos deu autoridade contra ele. Ele disse que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e nada nos causaria dano. Então nós podemos tomar a autoridade que ele nos deu para expulsar todo mal, porque Jesus já nos devolveu a autoridade que havia sido perdida por Adão. Então nós temos autoridade nessa terra, para governar essa terra. E é por isso que nós oramos a Deus, porque nós dizemos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que nós oramos? Porque Deus nos deu autoridade sobre a terra. E aquilo que nós pedimos para que Deus venha agir, ele vai agir, mas de acordo com a nossa oração, porque ele deu a terra para que o homem domine. Então a autoridade está nas mãos do homem. Então ele nos deu autoridade para governar essa terra, para declarar. Jesus disse: vocês vão dizer a esse monte para que ele se mova. Então, se os montes são os problemas, nós vamos falar com os problemas. Nós vamos sim falar com os problemas e expulsá-los. E se os problemas vêm por uma ação maligna, eles têm que se dobrar ao nome de Jesus, ao poder que há no nome de Jesus. E nós temos que fazer uso desse poder, dessa autoridade que nós temos. O terceiro ponto é, às vezes nós é que precisamos tomar uma atitude e nós não tomamos, esperamos Deus fazer algo que Ele já mandou a gente fazer. Assim como Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, e ele começou a orar a Deus, e Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo que marche, e levanta o teu cajado e abre, e divide as águas. Então, tem momentos que nós temos que orar para Deus fazer algo, mas tem momentos que nós é que temos que fazer. Então, o cajado, Deus nos deu um certo de autoridade, Jesus nos devolveu a autoridade. Ele disse, eu vos dei autoridade contra todo o poder do mal e nada vos causará dano. Ele disse, a sua luta, Paulo disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Então nós temos uma luta, uma guerra para travar. Mas Deus já nos deu a vitória, porque Ele enviou os anjos para nos auxiliar, então Ele nos deu autoridade para governar essa terra. Ter a mente de Cristo também significa ser humilde, porque Ele, mesmo sendo Deus, se fez homem, se fez pequeno, mesmo sendo tão grandioso, e andou por essa terra sendo humilde, e amando as pessoas e servindo as pessoas. Mas, mesmo assim, Ele não se esquecia de quem Ele era. E por isso Ele não falava as coisas para agradar as pessoas, Ele falava a verdade. E a nossa identidade é a primeira coisa que o inimigo tenta atacar. Por isso que o inimigo atacou primeiramente a identidade de Jesus no deserto, falando, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele diz hoje para nós, se você fosse filho de Deus, você não faria isso, você não faria aquilo. Será que você é filho de Deus? Será que você tem autoridade? Então ele ataca a nossa identidade também. Mas nós temos que nos lembrar daquilo que a palavra diz, que Jesus disse sobre nós, que Deus disse sobre nós, de que nós somos filhos de Deus, e que ele nos deu autoridade sim, e que nós não somos justificados pelas nossas obras, mas pelas obras de Jesus, por aquilo que ele já fez. Ele foi o homem perfeito que nós não conseguiríamos nunca ser. Por isso que ele veio para ser esse homem perfeito e morrer no nosso lugar. A mente de Cristo também significa ter a sabedoria de Deus para ver como ele vê as circunstâncias pelas lentes dele e entender a sua vontade. E também significa a renovação da mente, que é um processo contínuo para entender os pensamentos de Deus, substituindo aqueles pensamentos naturais, que muitas vezes nem são nossos, são do inimigo soprando na nossa mente, setas que ele manda contra nós, substituir pelas verdades daquilo que o Senhor já disse sobre nós, que está na palavra de Deus.
Então, que você nunca se esqueça que você tem a mente de Cristo, que você é tudo que ele diz que você é, que você pode e que você tem. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.